A paz do Senhor. No livro de Juízes, capítulo 2, do versículo 7 em diante, Juízes, capítulo 2, do versículo 7 em diante, o título denomina-se por A Infidelidade depois da morte de Josué. A palavra do Senhor ela vai nos falar assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e serviram a outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, provocando a ira do Senhor. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, que os entregou na mão dos espoliadores para os despojarem, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Amado, nós vemos aqui que quando Josué falece, o povo de Israel começa ali a passar a ser infiel a Deus. Quando Josué falece, quando os anciãos, depois de Josué, também faleceram, o povo de Israel esquecem-se da sua fé. Eles começam a adorar outros deuses. A palavra do Senhor nos diz que a geração ali falece, outra geração é levantada, e essa geração, ela não sabe quem é Deus. Elas não sabem, elas não têm o conhecimento de quem é o Deus de Israel. Elas não têm curiosidade de saber como foi a vida espiritual de seus antepassados. Eles não sentem curiosidade em saber como foi a vida espiritual dos seus pais. E eles ali vão adorar deuses estranhos. Eles vão ali se prostituírem diante de deuses estranhos, porque eles esquecem ali sua fé. Eles não querem saber. Eles querem andar conforme as suas concupiscências carnais. Eles querem andar conforme manda os seus corações. Eles não querem saber quem foi o Deus de Israel. Eles não conheciam, eles não queriam saber, eles têm ali uma apatia. Eles querem andar conforme eles querem, conforme o mundo lhes oferecia caminhos largos para eles andarem. Era isso que eles aceitavam. E a palavra do Senhor nos mostra que no início do capítulo 2 de Juízes, o anjo do Senhor repreende Israel. E por que o anjo do Senhor estava repreendendo Israel? Porque o anjo do Senhor havia falado para Israel não se envolver com os deuses das nações estranhas. O Senhor havia pedido para o seu povo não se relacionar com aquele povo ímpio. Mas a palavra do Senhor nos mostra que o povo desobedece às ordens do Senhor.
O povo de Israel desobedece os princípios estabelecidos por Deus. Eles não lembravam mais que eles saíram da terra do Egito. Eles não lembravam mais como foi a vida dos seus antepassados. Eles sentiam ali uma apatia. Eles não queriam ter conhecimento de quem foi o Deus de Israel, o Deus de seu povo. E ele se prostituía perante outros deuses. Eles adoravam outros deuses. Porque para Deus, quando uma pessoa, um ser humano, um servo dele, começa a adorar outros deuses, a outra coisa que não seja ele, isso, a idolatria é considerada a prostituição para Deus. E a palavra do Senhor nos mostra que enquanto Josué está vivo, o povo anda na presença do Senhor. Quando Josué falece, quando aquela geração falece, que se levanta outra, eles não conhecem ao Senhor. Eles não querem saber quem foi o Deus de Israel. Eles passam ali a andar conforme seus corações mandam. E a palavra do Senhor nos diz: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, que os entregou nas mãos dos expoliadores para os despojarem, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal. Como o Senhor tinha falado e como lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. O Senhor usa aquela nação ímpia, o Senhor usa aquele povo ali que sobrou, que ainda ficou, aquele povo ímpio, aquele povo que adorava deuses estranhos, aquele povo que tinha costumes estranhos. O Senhor usa esse povo para ali castigar o seu povo, para ver se o seu povo voltava para ele. O Senhor entrega o seu povo, o povo de Israel, nas mãos de seus inimigos, nas mãos de seus adversários. E por quê? Porque simplesmente havia ali no povo de Deus uma grande desobediência. E a desobediência, ela gera maldição para a vida do ser humano, para a vida daquele que se diz servo e serva do Deus vivo, para aqueles que se dizem cristãos, que se dizem salvos em Cristo Jesus, mas que levam as suas vidas da forma que eles querem. A desobediência atrai para o ser humano maldição. E o Senhor dos Exércitos entrega o seu povo escolhido nas mãos de seus inimigos, para que aqueles inimigos, aquele povo ímpio, assolassem o povo de Deus, afligisse o povo do Senhor, para ver se o povo do Senhor voltava para ele, para o Senhor, Deus de Israel. E ali tudo o que eles plantavam, o povo ímpio ia lá e colhia. O povo ímpio assolava o povo de Deus. O povo ímpio perseguia, afligia o povo de Deus. Tudo porque o povo do Senhor não quis obedecer às leis de Deus. Tudo porque o povo de Israel não quis obedecer os mandamentos, os estatutos que o Senhor estabeleceu para o seu povo viver, para o seu povo cumprir. E a palavra continua a nos dizer: e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram, porque aqueles inimigos levavam tudo o que pertencia ao povo de Deus e deixava o povo de Deus sem nada. E o povo do Senhor já não estava mais aguentando aquela situação. O povo do Senhor já não estava mais aguentando estar debaixo do jugo de seus inimigos, de seus adversários. E a palavra diz: e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes.
Antes prostituíram-se servindo a outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. Eles rapidamente, eles não obedeciam ao juiz que foi levantado por Deus para os guiar, para os dirigir, para os direcionar, para livrá-los de seus adversários, de seus inimigos, do jugo do povo ímpio. Eles logo deixavam de obedecer, eles não tinham ali uma firmeza. Eles viviam ali, sabe, em cima do muro, vacilante. Eles não eram firmes, eles não tinham ali força, eles não queriam se firmar, porque eles estavam muito envolvidos com os cultos pagãos. O povo do Senhor estava muito envolvido com os deuses pagãos. E a palavra continua. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Enquanto aquele juiz estava vivo, estava ali guiando eles, direcionando eles, sabe? Regendo ali o caminho deles, eles obedeciam. Mas quando o juiz morria, eles outra vez esqueciam os caminhos do Senhor, esqueciam o seu Deus, o Deus de seus antepassados, o Deus que tirou seus pais da terra do Egito, terra de escravidão, terra árida, terra seca, terra que ali trouxe muitas, sabe, cargas físicas e espirituais para os seus antepassados. Eles esqueciam que o Deus de Israel tinha dado para eles, tinha tirado os seus antepassados da terra do Egito, de escravo, para ser livre, e possuía uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera, uma terra abençoada, uma terra que Deus estava com as mãos sobre ela, uma terra que dava excelentes frutos, uma terra que regozijava os seus corações, uma terra que os deixava completamente felizes e alegres. Mas quando o juiz ali que o Senhor estabelecia falecia, eles esqueciam outra vez quem era o Senhor dos exércitos, quem era o Deus vivo, quem era o Deus de Israel. Esquecia ali, sabe, os princípios do Senhor, as leis do Senhor, e voltava a abandonar a sua fé, e voltava a abandonar todas as leis que o Senhor ordenara a seguirem. E a palavra do Senhor nos diz: porém sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam, mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. O Senhor disse: eu não vou mais tirar os ímpios das terras que eu disse que era deles. Eu vou deixar os ímpios aí, assolando eles, perseguindo eles, afligindo eles, subjugando eles, porque eles têm o coração a cerviz dura, seu coração obstinado, eles não querem conserto. Por mais que eu levante juízes, por mais que eu ali, sabe, os direcione para o caminho certo, por mais que eu fale que foi eu quem tirei os pais dele, os seus antepassados da terra da escravidão, eles não querem saber dos meus estatutos, dos meus mandamentos.
Os corações deles estão voltados para a idolatria, para a prostituição. Os seus corações estão voltados a praticar coisas que são abomináveis aos meus olhos, a coisas que cheiram mal às minhas narinas. Aleluia, Jesus. E o Senhor usa os seus inimigos para ser ali um espinho nas costas, na carne do seu povo, do povo de Israel. E o Senhor diz, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para ele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. O Senhor não deixou que Josué as destruísse, porque o Senhor saberia, o Senhor tinha conhecimento, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabia que a nova geração que viria, elas iriam esquecer de quem era Deus, elas iriam esquecer de quem foi o Deus que tirou os seus antepassados da terra do Egito. Elas ali ia ter uma apatia, não iria se importar. Se foi o Deus vivo ali, sabe, que se levantou para tirar seus pais daquela terra da escravidão, daquela terra que eles eram usados para mão de obra barata. Eles não quiseram saber, eles não se importavam. Eles queriam simplesmente andar conforme seus corações mandavam eles andarem ali por caminhos errantes. Eles andavam ali adorando outros deuses, servindo a deuses estranhos, a deuses que eram abomináveis aos olhos do Senhor, porque o único Deus que há é o Senhor dos exércitos, o Deus vivo, o Deus de Israel. Porque nós vemos perfeitamente o que a desobediência causa. Em Deuteronômio capítulo 28 vai falar sobre a obediência e sobre a desobediência. A palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio capítulo 28, promessas de bênçãos. E o Senhor diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quando um ser humano, quando um servo do Deus vivo obedece ao Senhor, o Senhor traz bênçãos para a sua vida, o Senhor traz alegria, o Senhor traz ali regozijo, o Senhor o abençoa em todas as áreas de sua vida. Mas também a palavra diz em Deuteronômio, pode ler o capítulo de Deuteronômio 28 completo, que a obediência atrai para si, para o ser humano, bênçãos do Senhor. Atrai para a sua vida felicidade. Mas quando o servo e a serva do Deus vivo anda por caminhos errantes, por caminhos áridos, desobedece, ela atrai para a sua vida maldição. Todos os seus caminhos não prosperam, tudo dá errado, porque a pessoa é obstinada, sabe, tem o coração ali a cerviz dura, ela anda conforme ela quer, ela vive conforme as suas concupiscências carnais. O seu coração diz, vai por esse caminho, ela diz, vou por esse mesmo que o Senhor diga, filha, não vai por esse caminho, vai por esse aqui, não quer saber dos caminhos do Senhor, prefere andar conforme seus corações manda, prefere andar conforme o mundo lhes oferece, caminhos tortuosos, que aparentemente parecem ser caminhos bons, que aparentemente parecem ser veredas, sabe, maravilhosas, que aparentemente parecem ser coisas que irão, sabe, abençoá-las, mas são caminhos que irão levar ela para a destruição espiritual, destruição moral, a sua destruição muitas das vezes da sua salvação, da sua alma. Então sempre ande nos caminhos do Senhor. Tudo que você for fazer, pergunte a Deus se Ele está de acordo, se Ele concorda com os seus projetos, com aquilo que você quer fazer, porque lhe garanto, se você obedecer a Deus, tudo dará certo na sua vida, tudo prosperará, não só uma área da sua vida, mas todas as áreas o Senhor abençoará. A obediência ao nosso Criador, ao nosso Deus, atrai para nossas vidas bênçãos do Senhor.
E as bênçãos do Senhor são recalcadas sem medida, transbordante, entendeu bem? Então ande conforme, sabe? Ande obedecendo ao Deus de Israel, porque você obedecendo, você atrairá para a sua vida bênçãos. Amém? Deus abençoe.